e fica, então, justapondo, né, uma camada sobre a outra. E o que pinga embaixo também forma carbonato de cálcio. Então, vai descendo e subindo. De repente, se encontram, aí forma uma coluna, e fica mais bonito ainda. Ali é o caso uma estalactite, outra. O Museu Arqueológico da região de Lagoa Santa, homenagem ao nosso homenageado, o nosso amigo Lund, né? É um local que pode ser visitado. Quem estiver lá na região de Lagoa Santa, vale a pena visitar esse museu. Outra, a Gruta do Maquiné, monumento natural estadual Peter Lund. O pessoal lá fazendo uma homenagem, realmente o nome dado não podia ser melhor. A Gruta do Maquiné é considerado um monumento natural estadual e recebeu o nome do Peter Lund. Isso aí é um decreto de 20 de setembro de 2005. Parabéns aí ao governo de Minas Gerais, que eu não sei se foi Aécio Neves ou não interessa no caso, né? Mas o governador que fez isso está de parabéns, que assinou esse decreto, seja lá ele quem for, não importa. Formações espeleológicas, né? A gente chama de espeleologia o estudo de grutas. Espeleólogo é o cara que estuda a gruta. Então, espeleologia é o estudo das grutas. Então, as formações espeleológicas são essas formações, as estalactites, as estalagmites, as colunas, né? Às vezes formam uns laguinhos embaixo, que é muito legal, muito bonito. Eu até já tive a oportunidade de em Maquiné, na época Maquiné, quando eu fui lá, muito antigamente, né? Porque eu estava começando a estudar geologia, e pouca gente ia lá. E aí aquele laguinho, aquela água, interessante, eu vou falar isso para vocês, que é mais uma curiosidade. Você sabe que essa água das grutas do interior, não adianta você usar sabão. Não faz de espuma, de jeito nenhum. Nós tentamos lavar o rosto, né? Porque a gente dormiu na entrada da gruta. De manhã fomos lavar o rosto e passar sabão. Não adianta, não faz espuma, porque a água dura. É uma água carregada de carbonato de cálcio. E ela não vai fazer espuma com sabão de jeito nenhum. Vocês sabiam disso? Ela sabe, que ela é bióloga, com certeza estudou isso. O Oswaldo também, né, que é um homem da mineração, também com certeza sabe. Bom, vamos passar outra? A Lapinha é outra gruta também muito estudada pelo Lund, né? Uma gruta também bonita, você está vendo aí que tem uma iluminação. A turma lá de Minas Gerais, inclusive o Maquiné hoje já é iluminada, para turismo e tudo. Quando eu fui a primeira vez não tinha nada disso, mas depois, com o tempo, o pessoal foi vendo que gruta pode ser um chamariz assim, turístico, né? E aí eles foram colocando assim, melhorando os caminhos, as entradas, etc. e tal, para o pessoal poder visitar e levar alguma coisa para a região, e progresso, dinheiro, etc., para o pessoal que mora ali nas cercanias. Outra, bom, ele ali está falando que ele estudou 31 crânios humanos, né? Já como fóssil. E esse material ficou conhecido como Homem da Lagoa Santa. Ele comia plantas, frutas, raízes, e quando ali diz planta, naturalmente é folhas, né? Porque fruta também é planta. Raízes e tudo. Então, e algumas vezes carne, né? Ele dava uma caçadinha, comia alguma coisa também de carne, que o humano, desde do início do Homo sapiens aparecer, sempre teve uma tendência carnívora. A gente aqui agora, por causa dos colesteróis da vida, ficam os médicos falando, não come carne vermelha, não sei o que, tal, mas vai comer alguma carne, né? Vai comer peixe, enfim, alguma coisa, porque essa tendência é por causa da necessidade de quê? Né? A necessidade que a gente tem de... Qual é a substância? O que a gente precisa? Hein? Exatamente, né? A gente precisa disso. Há essa necessidade para o nosso corpo, para o nosso organismo. Não é que a gente seja mal, que a gente vai comer e vai matar o bicho para comer, porque a gente é mal. Não é isso, não. É uma questão mesmo da própria evolução. Afinal de contas, nós resultamos de uma evolução dos mamíferos, né? Nós somos mamíferos, nós somos animais também. Evoluídos, cultos, etc., tal, com cérebro privilegiado, etc., etc. Mas, na verdade, do ponto de vista zoológico, né, nós somos mamíferos. Então, temos todas essas... Professor José Humberto Wildes está chegando aqui, muito bom.
Obrigado pela chegada. Não, estamos praticamente com isso. Você só perdeu o filme, o vídeo, mas você pode ver depois no YouTube, eu mando para você. Pode passar. Bom, ele ficou morando em Lagoa Santa, ele gostou muito da região. Ali já falei, estudou o período quaternário, e na época que a ciência praticamente desconhecia a geologia dos trópicos. Pode passar, por favor. Bom, apesar de todo o trabalho, né, que ele descreveu e tudo, a teoria dele de que o homem teria sido contemporâneo, o homem pré-histórico aqui do Brasil, da Lagoa Santa, com a fauna, a megafauna, mas isso ficou num certo descrédito, até que, em 2002, fizeram datação por método absoluto, radioativo, das ossadas e provou que realmente ele estava com a razão, né? Mas ele nunca teve dúvida disso, não, até que, por conta desse trabalho dele, ele é conhecido como o pai da paleontologia brasileira. Eu diria que ele não é só o pai da paleontologia brasileira, é o pai da paleontologia, da arqueologia e, de certa forma, a gente poderia até pai da geologia também. É que o Derby, que veio um pouco depois dele, é mais reconhecido como o pai da nossa geologia, mas a importância, pelo menos para a geologia do mais recente, do quaternário, das grutas, o Lund também foi muito importante, por favor. Aí vamos falar um pouquinho da Luzia. A Luzia, gente, é o nome dado para um crânio reconstituído na Inglaterra, que foi encontrado numa das grutas lá da região da Lagoa Santa. Não foi o Lund, não, né? Essa não foi, porque foi recente. É um trabalho de uma comissão franco-brasileira, comandado pela francesa Lamine Perret, mas tinha brasileiros também participando. E essa descoberta, depois de feita uma reconstituição, a gente vai ver que ela não tem nenhuma aparência mongoloide, que é a aparência dos nossos índios. E aí todo mundo aposta que os nossos índios vieram pelo Estreito de Bering, né, lá do hemisfério norte, que a aparência é bem asiática. No entanto, nós vamos ver a reconstituição da Luzia, e a gente vai ver que não é bem assim. Aparentados dos atuais aborígenes australianos, esses primeiros colonizadores teriam saído do sul da China atual e atingido o continente americano cerca de 15 mil anos atrás, 3 milênios antes da segunda leva migratória. É que a Luzia foi datada em mais ou menos 11 mil anos, então mas teria levado alguns anos antes para a turma dela, né, chegar até aqui. Então chegou uma água salvadora aqui. Eu vou aproveitar, pedir licença a vocês, que com ar-condicionado, então, a garganta seca mais rápido. Vou pedir para você passar outra. Aí, esse é o fóssil da Luzia. Mais uma. Aí a Luzia sendo reconstituída. E vocês vão ver, foi feito isso na Inglaterra, que ela parece, né, uma pessoa, uma mulher, uma jovem negra, e não asiática, não mongoloide, tá? Aí isso foi um choque, né? Como, gente? Já existiam negros aqui no Brasil antes dos portugueses trazerem os escravos? Tem nada a ver. É outra coisa, é um pessoal bem mais antigo, de 11 mil anos atrás, mas que por alguma forma chegou aqui. Teriam vindo da Austrália, porque na Austrália tem lá também pessoas com essas mesmas feições, tá? São os chamados aborígenes australianos. Mas como é que eles chegaram até aqui? Navegando é muito longe, muito complicado para a época, né? Já vi, hoje não, mas na época teriam vindo pelo norte, pelo Bering, mas saindo da África. Então tem algumas teorias sobre isso que a gente vai ver em seguida. Essa é a Luzia, tá? O crânio, tanto o original, que eu mostrei primeiro, como esse reconstituído, estão no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, fazem parte do acervo. Interessante que esse reconstituído,
que foi feito lá na Inglaterra, quando voltou para o Brasil, deu um trabalho danado para o pessoal do museu conseguir retirar da alfândega. Sabe por quê? Os nossos fiscais cismaram que era uma obra de arte. E aí tinha que pagar imposto de importação de uma obra de arte da Inglaterra. Para provar que não era. Demorou, foi muito complicado. Conseguiram, finalmente, levaram lá um ano, sei lá quanto, mas finalmente conseguiram tirar o crânio da Luzia reconstituído. Mas isso acontece, né? Porque parece uma obra de arte, até provar que não, que na verdade foi baseado num trabalho científico para acreditar, né, Oswaldo? Demorou muito para que eles acreditassem nisso. Eu acho que ainda tiveram que pagar alguma coisa mesmo assim. Vamos lá? Bom, esse crânio de uma mulher com cerca de 20 anos foi encontrado no início dos anos 70 pela Missão Arqueológica Franco-Brasileira. Essa aí é a Anete Naminha Amperé, que morreu em 77, mas enquanto ela esteve viva, ela ajudou muito aqui ao desenvolvimento da nossa arqueologia, da nossa paleontologia. Esse crânio foi na Lapa Vermelha, uma das lagoas lá da região, né? Famosa pelos trabalhos do Lund, que descobriu em 1835 a 1845 milhares de fósseis de animais extintos do Pleistoceno, junto com ossadas humanas também. Pode passar. O conhecimento do crânio da Luzia gerou um grande interesse para os arqueólogos que continuam suas expedições para desvendar outros vestígios deixados pelos nossos antepassados. Aí uma exposição mostrando a Luzia. Pode passar. Bom, esse crânio que foi descoberto nessa época, ela foi desbancada já, porque como fóssil humano mais antigo das Américas, né? Uma expedição lá no México acabou descobrindo lá restos, esqueletos completos, chamados de Naya, e que é mais antigo do que, a datação mostra que é um pouco mais antigo do que a Luzia. Bom, mas de qualquer maneira, na época, 1970, quando foi encontrada, nos anos 70, foi uma grande novidade. Pode passar. Agora vamos voltar ao Lund, né? Que ele descobriu o chamado Homens da Lagoa Santa. Naquela época, que não tinha descoberta da Luzia nem nada, as ideias sobre a evolução do homem eram muito diferentes das atuais. Pode passar. É notável o seu conhecimento e os poucos erros, sobretudo, se levavam em conta o isolamento da pequena Lagoa Santa. Essa é a palavra daquele que a gente viu no vídeo, o paleontólogo Cartelli, lá da região de Minas Gerais, da Universidade de Minas Gerais. Exemplo demonstrativo é o caso das preguiças gigantes. Lund percebeu que havia duas espécies distintas na América do Sul. A existência de só uma que era reconhecida, quer dizer, a ciência só reconhecia na América do Sul uma única espécie de preguiça gigante. E ele já demonstrava no seu trabalho que eram duas espécies. Um século e meio depois, os estudos demonstrariam a correção dinamarquesa. Ele levou 150 anos para que a ciência aceitasse como correta a dedução científica que já era feita pelo Lund, numa época que as ferramentas não eram as mesmas das ferramentas atuais, mas ele deduziu pela sua capacidade de compreensão, de análise, etc. O título deveria ao pioneirismo em pesquisa, quer dizer, o pai da paleontologia brasileira. Segundo o paleontólogo Castor Cartelli, como eu já citei, ele acha que está muito bem colocado. Terminando, onde a gente encontra material, tanto do Lund quanto da Comissão Franco-Brasileira, que é a Luzia, no Departamento de Antropologia, setor de Arqueologia, do Museu Nacional da UFRJ, esse museu que fica na Quinta da Boa Vista. Muita gente chama Museu da Quinta, mas o Museu da Quinta, na verdade, é um museu de História Natural e Antropologia mais completo da América do Sul e que fica na Quinta, mas que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. E lá, nesse Museu Nacional, tem um departamento, talvez o mais antigo de todos os departamentos do museu, que é o DGP, Departamento de Geologia e Paleontologia, que foi o Derby,
pioneiro da nossa geologia, norte-americano, que veio trazido pelo Dom Pedro II para a Comissão Geológica do Império, e ele que criou esse setor de geologia e paleontologia do museu. Então, provavelmente, esse departamento, organizado pelo Débio, é o mais antigo. E lá tem uma formidável coleção de rochas, fósseis e minerais, inclusive a coleção Werner. O que é a coleção Werner? A coleção de cerca de 2.000 minerais, que foi feita pelo pai da mineralogia, o Werner, alemão, né? E que foi comprado pelo Pedro II a pedido do José Bonifácio, que era um mineralogista. Todo mundo conhece o José Bonifácio, por ter sido ele, né, quem praticamente criou o Dom Pedro, que ficou aqui muito pequeno, muito criança ainda, quando Dom Pedro I teve que ir para Portugal, e ele foi o tutor. Mas a história fala nisso. Nós sabemos que ele, antes de ser tutor, dele ser político, etc. Tal, ele tinha estudado mineralogia com Werner na Alemanha. E ele é um exímio mineralogista, né? E, então, por conta disso, ele é considerado, inclusive, né, o nosso Gemão, o pai da nossa mineralogia, né? E essa coleção Werner é a única no mundo. É a única no mundo. Os alemães, quando souberam que essa coleção estava no Museu Nacional, intacta, não estava perdida, os alemães quase choraram. E olha que alemão chorar é uma coisa difícil. É tão importante que é essa coleção, que é a única feita pelo Werner, e a única que existente no mundo, que está no Museu Nacional. E lá tem um curso de Geologia do Quaternário, que é justamente a parte mais recente da geologia, que é essa que foi estudada pelo Lund lá em Lagoa Santa. Eu não vou ser modesto, não. Esse curso foi criado por uma proposta minha, quando eu ainda era lá do DGP, antes de me aposentar, foi aceita, foi criado esse curso de especialização em Geologia do Quaternário, e está até hoje lá, não sei quantos anos, mas acho que mais de 15 anos já tem o curso funcionando, é anual, e com isso formando especialista em Geologia do Quaternário. Acho que termina aí, né? Vamos ver. Agradecendo aos presentes, aos que estão na Web TV, muito obrigado, a galera da Web TV. E aqui eu sou do Departamento de Recursos Minerais do Clube. E ali, quem quiser entrar em contato comigo, cbarqueol@gmail.com. Eu tenho vários e-mails, mas isso aí eu estou colocando porque é mais ligado à arqueologia. cbarqueol@gmail.com. E o site do INETEP. INETEP é um Instituto Nacional de Ensino, Tecnologia, Ciências, que fica aqui na